Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Estamos apresentando mais um estudo do Espiritismo, apresentando o resumo do ensinamento dos Espíritos, no pequeno livro O Espiritismo em sua expressão mais simples, elaborado por Allan Kardec, para que possamos ter um entendimento e um pequeno estudo sobre o Espiritismo. Vamos então ao nosso estudo? Vamos lá? Aqui o slide do sininho para você se inscrever, para dar uma força no canal. É uma paisagem muito bonita e muito fria, né? No resumo do ensinamento dos Espíritos, Kardec inicia logo no primeiro item definindo Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Está lá no item 1, a questão número 1 do Livro dos Espíritos, no capítulo 1, Deus. Então é assim que os Espíritos definem Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus é eterno, único, imaterial, imutável, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Deve ser infinito em todas as suas perfeições, pois, se supuséssemos um único de seus atributos imperfeito, ele não seria mais Deus. Então Deus é eterno, único, imaterial, imutável, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. E possui todas as perfeições. É assim que definem os Espíritos acerca de Deus. No item 2, ainda diz Kardec, segundo os Espíritos superiores, Deus criou a matéria que constitui os mundos, também criou seres inteligentes, que chamamos de espíritos, encarregados de administrar os mundos materiais segundo as leis imutáveis da criação, ou seja, de Deus, e que são perfectíveis por sua natureza. Aperfeiçoando-se, eles se aproximam da divindade. Ou seja, cada vez mais que evoluímos em conhecimento, em moral, nos aproximamos mais e mais do Criador. Seguindo no item 3, dizem os Espíritos. O Espírito, propriamente dito, é o princípio inteligente. Sua natureza íntima nos é desconhecida. Para nós ele é imaterial, porque não tem nenhuma analogia, ou seja, nenhuma semelhança com o que chamamos de matéria. Então os Espíritos classificam assim. O Espírito, propriamente dito, é o princípio inteligente, é a fonte de inteligência, é o espírito, né? Ali que irradia a inteligência. Sua natureza íntima nos é desconhecida. Para nós, ele é imaterial, mas é alguma coisa, porque não tem nenhuma semelhança com o que chamamos matéria. Seguindo no item 4, os espíritos são seres individuais, têm um envoltório etéreo e imponderável chamado perispírito, espécie de corpo fluídico semelhante à forma humana. Povoam os espaços que percorrem com a rapidez do raio e constituem o mundo invisível. Então, todos nós espíritos, possuímos a nossa individualidade. Temos o envoltório etéreo, imponderável, chamado perispírito, que é uma espécie de corpo fluídico semelhante à forma humana. É assim que classificam os espíritos essa particularidade do corpo fluídico do espírito. Seguindo, dizem os espíritos, a origem e o modo de criação dos espíritos nos são desconhecidos. Só sabemos que são criados simples e ignorantes. Quer dizer, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal, mas com igual aptidão para tudo, pois Deus, em sua justiça, não podia isentar uns do trabalho que teria imposto aos outros para chegar à perfeição. No princípio,
ficam em uma espécie de infância, sem vontade própria e sem consciência perfeita de sua existência. Então essa é a origem, é o início, né, de todos nós. Começamos dessa forma, simples e ignorantes, como crianças, né? Todos nós fomos criados da mesma forma, sem nenhuma distinção, e ficamos naquele estado de infância. A ciência classifica como sendo a Lucy, é um estudo, né, feito pelos pesquisadores, pelos paleontologistas, pelos antropólogos, do primeiro ser considerado como um ser humano pisando a face da Terra. E eles deram o nome desse primata, né, ou semelhante a um primata, de Lucy. Ele surgiu lá na África. Quem desejar pode aprofundar mais as suas pesquisas pela internet e pelo Google, né? Então, a origem e o modo da criação dos espíritos ainda nos são completamente desconhecidos. Mas já temos, né, pela ciência, uma visão desse primeiro primata que foi encontrado e que é classificado como o primeiro ser humano a pisar na face da Terra. Prosseguindo, diz ainda Kardec, segundo o ensino dado pelos espíritos superiores, Deus não criou o mal, estabeleceu leis, e essas leis são sempre boas, porque ele é soberanamente bom. Aquele que as observasse fielmente seria perfeitamente feliz. Mas os espíritos, tendo o seu livre-arbítrio, nem sempre as observam. E o mal veio da sua desobediência. Pode-se então dizer que o bem é tudo o que é conforme à lei de Deus, e o mal, tudo o que é contrário a essa mesma lei. Então, Deus, soberanamente justo e bom, não criou o mal. O mal ele surge da desobediência às suas leis. Se a pessoa, se o espírito, se o homem, né, homem, mulher, né, todas as criaturas seguissem fielmente a prática da caridade, do amor, todos nós seríamos perfeitamente felizes. Mas como nós temos o nosso livre-arbítrio, muitas das vezes nós não observamos esse padrão de comportamento. E o mal surge nessa situação, que é em decorrência da desobediência das leis de Deus. Onde se encontram as leis de Deus? Gravadas na nossa consciência e trazida pelos vários profetas e, sobretudo, Jesus, que nos deu o roteiro, o código de conduta moral para conseguirmos a nossa felicidade. E hoje o Espiritismo vem ressaltar e reforçar todos esses ensinos dados por Jesus e pelos profetas na antiguidade, para que nós venhamos a trilhar esse caminho, o caminho do bem. Ou seja, é o caminho da honestidade, o caminho do amor, da caridade, da benevolência, do amor ao próximo, do respeito ao próximo, seguindo assim as leis criadas por Deus. Meus amigos, muito obrigado pela sua assistência aqui aos nossos estudos no canal Caminho Espírita, no YouTube. Voltaremos com um resumo do ensinamento dos Espíritos num próximo vídeo. Muita paz!